Vamos agora dar início à resolução do conjunto de exercícios Aplica o que aprendi da página 15 e vamos começar pelo exercício 1 e neste exercício vamos analisar as propriedades e características da desigualdade entre dois números reais x e y. O exercício é o nosso primeiro exercício, cujo enunciado é o seguinte: dados os números reais x e y, sabemos que x é menor do que y. Temos então aqui três alíneas. Na linha A, sabendo então esta relação entre x e y, qual será a relação entre x menos 2 e y menos 2? Na linha B, qual é a relação de ordem entre o dobro de x e o dobro de y? E na linha C, comparar menos 1/3 de x com menos 1/3 de y. Temos então como dados de partida dois números reais, x e y, cuja relação é aqui mencionada. O número x é menor do que o número y. Isto é, se tivermos aqui a reta numérica, o número x está colocado à esquerda do número y. Em termos simbólicos, podemos dizer então que x é menor do que y e, em termos de equilíbrio de uma balança com dois pratos, o x, se é menor do que y, significa que o x é mais leve do que o y. Se x é mais leve do que y, podemos dizer então que o prato esquerdo da balança está levantado, porque é mais leve, e o prato direito está mais baixo, porque é mais pesado. Na linha A, pergunta-nos então qual será a relação entre x menos 2 e y menos 2. Sabemos a relação entre x e y. Se subtrairmos 2 a cada um dos lados da desigualdade, o que é que vai significar? Vai significar que no lado esquerdo teremos x menos 2 e no lado direito teremos y menos 2. E o sinal da desigualdade mantém-se, não é? Porque nós estamos, no fundo, a quê? A retirar a cada um dos lados da desigualdade duas unidades. Vejamos então em termos de reta numérica. Se nós temos um número x, se ao número x retirarmos duas unidades, vamos obter x menos 2. O que significa que o número x menos 2 vai estar à esquerda do número x duas unidades. Tendo o número y, se subtrairmos duas unidades, significa que o número y menos 2 vai estar duas unidades à esquerda do número y. Vendo então aqui que x é menor do que y, podemos confirmar que x menos 2 também é menor do que y menos 2. Isto é, o número x menos 2 continua à esquerda do número y menos 2. Se continua à esquerda, significa que é menor. Isto é, o sinal da desigualdade mantém-se. Em termos de balança, nós partimos de uma balança em que no lado esquerdo temos x e no lado direito temos y. O x é mais leve. Se tirarmos duas unidades de peso a cada prato, a balança vai continuar na mesma posição. Isto é, o prato esquerdo da balança, que tem x menos 2, vai continuar a ser mais leve do que o prato direito da balança, que tem y menos 2. Podemos então concluir que, se a ambos lados de uma desigualdade somarmos ou subtrairmos o mesmo número, o sinal da desigualdade mantém-se. Neste caso, se subtraímos menos 2, o sinal da desigualdade mantém-se. Na linha B, qual é a relação de ordem entre o dobro de x e o dobro de y? Justifica como chegaste à tua resposta. Partimos sempre do nosso dado de partida, isto é, x é menor do que y. Se multiplicarmos ambos os lados da desigualdade por 2, o que é que vamos obter? No lado esquerdo iremos obter x vezes 2, ou seja, 2x, e no lado direito iremos obter y vezes 2, ou seja, 2y. O sinal da desigualdade mantém-se. Vejamos então em termos de reta numérica. Nós temos aqui o número x e aqui o número y. O número x é menor do que o número y. Se este é o valor de x, se multiplicarmos por 2, vamos obter aqui 2x. Se este é o valor de y, se multiplicarmos por 2, vamos obter 2y. O que é que nós verificamos? X é menor do que y. Efetivamente é. Porquê? Porque x encontra-se à esquerda de y. E qual é a posição de 2x relativamente ao número 2y? O número 2x continua à esquerda do número 2y. Efetivamente, este comprimento que vai de 0 a 2x é o dobro de 0 a x. E o comprimento que vai de 0 a 2y é o dobro que vai de 0 a y. Então podemos confirmar que ao multiplicarmos ambos os lados da desigualdade por 2, o sinal da desigualdade mantém-se. Isto é, 2x continua a ser menor do que 2y.
E em termos de balança, nós partimos de uma balança em que o prato esquerdo tem X quilos e no prato direito tem Y quilos. Se duplicarmos o número de quilos à esquerda e o número de quilos à direita, a balança mantém-se na mesma posição. Isto porque o número 2x continua a estar à esquerda do número 2y. Podemos então concluir que, se a ambos os lados de uma desigualdade multiplicarmos por um número positivo, o mesmo número, como é evidente, o sinal da desigualdade mantém-se. Vamos finalmente passar à linha C, que diz o seguinte: compara menos 1/3 de x com menos 1/3 de y. Explica a tua resposta. Partimos do mesmo modo desta desigualdade, x é menor do que y, isto é, x encontra-se à esquerda de y na reta numérica, ou em termos de equilíbrio de balança, o prato da esquerda é mais leve do que o prato da direita. Se multiplicarmos ambos os lados da desigualdade por menos 1/3, o que é que nós vamos obter? X vezes menos 1/3 vai dar menos 1/3 de x, e y vezes menos 1/3 vai dar menos 1/3 de y. Em termos de reta numérica, o que é que nós temos? Temos aqui o ponto da abscissa x e o ponto da abscissa y. Qual será o ponto da abscissa menos x? Será um ponto tal que a distância à origem é exatamente igual à distância da origem ao ponto x. O simétrico de y é a mesma coisa. É um ponto cuja abscissa tem um valor que corresponde à distância entre a origem e o ponto y. Ora, nós não queremos nem menos x, nem menos y. Queremos menos 1/3 de x e menos 1/3 de y. Como é que nós calculamos aqui menos 1/3 de x? Temos aqui x, dividimos esta distância que vai entre 0 e menos x em 3 partes iguais e queremos apenas uma dessas 3 partes, ou seja, menos 1/3 de x. Menos 1/3 de x localiza-se aqui nesta posição. Menos 1/3 de y é a mesma coisa. Dividimos a distância que vai entre 0 e menos y em 3 partes iguais. Ora, menos 1/3 de y é exatamente uma das partes, que calha aqui exatamente aqui à esquerda de menos 1/3 de x. Então, se menos 1/3 de y está à esquerda de menos 1/3 de x, significa que menos 1/3 de y é menor do que o menos 1/3 de x. Aliás, nós podemos ler esta desigualdade nos dois sentidos. Se lermos da esquerda para a direita, dizemos que menos 1/3 de x é maior do que menos 1/3 de y. Se lermos da direita para a esquerda, dizemos que menos 1/3 de y é menor do que menos 1/3 de x. Efetivamente, menos 1/3 de y é menor do que menos 1/3 de x. Porquê? Porque menos 1/3 de y encontra-se à esquerda de menos 1/3 de x. Como nós podemos ver, o sinal inverteu-se. Nós tínhamos x menor do que y e passamos a ter agora menos 1/3 de x maior do que menos 1/3 de y. Porque x encontrava-se à esquerda de y e agora menos 1/3 de x encontra-se à direita de menos 1/3 de y. Em termos de balança, é exatamente a mesma coisa. Quando nós multiplicamos por menos 1 o equilíbrio de uma balança, significa que nós estamos a inverter a posição dos pratos da balança. Isto é, se o prato da esquerda estava para cima, passou a estar para baixo. Se o prato da direita estava em baixo, passou a estar para cima. Daí que menos 1/3 de x seja maior do que menos 1/3 de y. Isto é, menos 1/3 de x, o prato esquerdo da balança, é mais pesado do que o prato direito da balança, que tem menos 1/3 de y. Em termos gerais, podemos dizer que, se a ambos os lados de uma desigualdade multiplicarmos por um mesmo número negativo, neste caso menos 1/3, o sinal da desigualdade inverte-se. Isto é, se temos menor, passa a maior; se tivéssemos maior, passaria a menor. Portanto, nós utilizamos então estas duas metodologias para analisar as desigualdades entre dois números reais x e y, a reta numérica e o equilíbrio de uma balança, que significa a visualização gráfica de uma inequação. Se a balança estiver em equilíbrio, estamos perante uma equação.
Se a balança não estiver em equilíbrio, estaremos perante uma inequação.